Fala pessoal, Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área e hoje vamos falar de progressão geométrica. Bem, progressão geométrica é uma sequência de números, não é? Cujo quociente ou razão entre os seus termos ela vai ser sempre igual. E aí, pessoal, a gente vai ter aqui um divisor de águas que vai ser muito importante para a gente. Veja bem, falamos sobre sequência, não é? De uma maneira geral, é uma sequência de números que nós temos, né? Um do lado do outro. E para a gente começar a falar sobre progressão, a gente precisa entender que existe um padrão, não é? Entre os termos dessa sequência, ok? E aí nós temos dois caminhos que a gente pode seguir. O primeiro é a progressão aritmética, que a gente já tem uma aula específica, basta dar uma olhadinha lá, e é onde a razão ela é sempre somada com os termos anteriores. Aqui dentro da progressão geométrica, o nosso termo, né, o nosso quociente ou razão, ele vai ser multiplicado, não é? E aí é a diferença que nós temos entre a progressão aritmética e a progressão geométrica, que é o que vai fazer a coisa ser diferente, e aí nós vamos ter alguns padrões, não é, específicos para a progressão geométrica, ok? Bem, e prestem atenção nesse termo quociente, que ele vai ser substituído em função do R, como eu vou demonstrar para vocês aqui bonitinho, ok? Bem, dá uma olhadinha aqui nesse quadro. Para a gente começar a falar sobre essa progressão geométrica, vamos entender primeiro o seu padrão de formação. Como eu falei para vocês, o padrão de formação da progressão geométrica é que a gente acaba multiplicando o nosso quociente, né? A nossa razão. Então, com isso, por exemplo, se eu pegar o segundo termo da minha progressão, eu vou ter que o segundo termo vai ser o primeiro vezes o valor do meu quociente, não é? Se eu pegar, por exemplo, o meu terceiro termo, né? O meu terceiro termo ele vai ser o segundo vezes esse quociente. Aplicando o mesmo padrão que nós temos aqui, nós vamos ter que o nosso terceiro termo, ele vai ser o primeiro vezes o quociente, que vai dar o quê, pessoal? O quociente ao quadrado. Então, meu terceiro termo, ele vai ser o meu primeiro termo vezes o quociente ao quadrado. E aí eu quero que vocês notem o seguinte, ó, o meu terceiro termo, ele tem o quociente, né, a razão elevada a 2. O meu segundo termo, ele tem aqui, ó, o meu quociente elevado a 1. Ou seja, dentro de um padrão de formação que a gente pode seguir aqui, eu poderia continuar isso para o A4, o A5, o A6, eu percebo que o quê? Eu perceberia, se eu continuasse, que o meu padrão de formação ele vai ser o AN é igual a 1 vezes o Q elevado a n menos 1. Então, se eu tenho, por exemplo, o A4, o meu A4 ele seria o meu primeiro termo vezes o meu quociente elevado ao cubo. Ou seja, o expoente do meu cubo é sempre o termo que eu quero calcular menos 1. Então, se eu quero o A10, por exemplo, o A10 ele vai ser nada mais nada menos do que o primeiro termo vezes o quociente elevado a 9. 9 é 10 menos 1. Tudo bem, pessoal? Gente, isso vai ser a principal ferramenta que vocês vão ter para trabalhar com progressão geométrica, ok? Falando de um termo geral, a gente precisa sempre classificar a nossa progressão, tudo bem? E nós temos uma sequência de termos que a gente tem, que a gente pode utilizar para classificar a nossa progressão. Ela vai acontecer através da razão, né, dentro do meu quociente, e o que acontece com o meu quociente faz com que eu tenha um padrão diferente para a nossa classificação. Bem, para eu classificar uma progressão como crescente, o que a gente tem? Bem, eu tenho que a minha razão ela precisa ser maior do que 1. Vamos pegar, por exemplo, uma progressão que tem que ser o primeiro termo igual a 2 e a sua razão igual a 2, não é? 2 é maior do que 1. Se a gente pegar essa progressão, nós vamos ter 2, e aí o meu segundo termo vai ser qual? O meu segundo termo ele vai ser o 4, o meu terceiro termo ele vai ser o 8, 16 e assim por diante, não é?
Ou seja, sempre que eu tenho uma progressão geométrica com um quociente ou uma razão maior do que 1, eu vou classificar essa minha progressão como crescente. Percebo isso apenas analisando os termos que nós temos. Bem, para a gente falar agora de uma PG decrescente, o que tem que acontecer? A minha razão ela precisa estar entre 0 e 1. Tudo bem? E aí, ó, deixa eu apagar aqui a anterior. Se eu pegar agora, por exemplo, um primeiro termo igual a 16, e aí eu vou pegar a minha razão como meio, não é? Meio ele está entre 0 e 1. A partir do momento em que eu começar a multiplicar esses meus termos por essa razão, eu vou começar a fazer com que eles caiam pela metade. Então eu tenho aqui, ó, 16, o meu segundo termo aqui seria 8, o meu terceiro termo seria 4, 2 e assim por diante. Eu percebo que eu sempre vou fazer com que ela decaia, não é? E aí, com isso, eu classifico ela como uma PG decrescente. Tudo bem? Terceiro tipo que a gente tem para a nossa classificação seria uma PG constante. Uma PG constante, pessoal, é aquela que tem a sua razão igual a 1. Então, se eu pegar, por exemplo, uma PG que tem o seu primeiro termo igual a 4 e multiplicar sempre por 1, eu percebo que a gente sempre vai ter o 4 aqui dentro dos meus termos. E aí a gente classifica essa PG como sendo uma PG constante. Ok? Então, caso a questão aplique para a gente um texto que define uma progressão como constante, percebam que é isso que está acontecendo. E aí nós temos uma outra classificação que seria uma PG oscilante. E para a gente ter essa PG oscilante, nós temos que a nossa razão, o nosso quociente, ele é negativo. Então, se eu pegar aqui um termo, né, o primeiro termo que seria 1, e multiplicar ele por uma razão, por exemplo, que fosse menos 2, o que aconteceria com essa sequência? Bem, nós teríamos o 1 vezes o menos 2, e aí a gente teria o menos 2, aí se eu multiplicar de novo aqui, eu vou encontrar o 4, se eu multiplicar de novo, eu vou encontrar o menos 8, e aí eu percebo que o que está acontecendo com os sinais da minha progressão, o que está acontecendo com os sinais da minha sequência? Ela vai sofrendo uma oscilação, um termo fica positivo e o outro fica negativo, ok? E é assim que é uma PG oscilante. Bem, pessoal, trazendo esse exemplozinho aqui para a gente fixar aquilo que a gente falou, ele fala o seguinte: analisa a seguinte sequência, 2, 4 e 8. Analisando essa sequência, o que eu percebo? Eu percebo que aqui eu estou falando de uma progressão geométrica. E eu estou falando de uma progressão geométrica que o seu quociente, ou seja, a sua razão, ela é o 2. Porque se eu analisar aqui termo a termo, eu percebo que do 2 para o 4 eu estou multiplicando por 2 e do 4 para o 8 eu estou multiplicando por 2 também. Ou seja, estamos aqui falando de uma progressão geométrica que tem seu primeiro termo como 2 e a sua razão é igual a 2. E ele vem aqui e pede para a gente determinar o sexto termo dessa progressão. Bem, o termo geral da minha progressão geométrica é o AN, A1 vezes Q elevado a N menos 1, ok? Então, neste caso, eu estou falando do A6, o meu A1 eu sei que é o 2, o meu Q é 2 também, e o meu N, nesse caso, vai ser o 6. E aí eu tenho que vai ser o 2 vezes 2 elevado a 5. Nesse caso aqui vai ser o 2 elevado a 5 é 32. E aí a gente tem que o A elevado a 6 vai ser 64. Ok? E assim, pessoal, é o mecanismo, assim é a ideia que nós temos para calcular o termo geral de uma progressão geométrica. Bem, e aqui a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Não se esqueçam de dar uma olhadinha nos exercícios comentados e até a próxima.